Bom dia, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. Hoje eu queria mostrar uma análise feita por mim, né? Segundo a minha visão, no mini índice, uma operação que infelizmente eu perdi porque eu estava distraído, né? Com outros gráficos, né? De position, analisando outros contextos. Acabei me distraindo, fiquei meio chateado, mas eu quis trazer aqui para vocês terem também como uma experiência de aprendizado assim como eu tive também, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês qual foi a minha decisão, né? Infelizmente não deu tempo, ainda tive que colocar a senha da plataforma, então infelizmente não deu tempo de eu entrar nessa operação. Porém é uma operação que deu certo, né? Foi um risco retorno 1 para 1, mas foi boa a leitura, foi boa, né? Segundo a minha visão. Né? Vou mostrar minha tela aqui para vocês. Nós estamos aqui num gráfico de 60 minutos, primeiramente para ver o contexto maior, né? O contexto maior que a gente já enxerga aqui seria uma lateralização, né? A gente chama isso de range, né? Segundo os estudos e etc. É onde o preço ele fica preso, né? Dentro de uma determinada região. Topo, fundo, topo, né? Então, assim, no dia de ontem, onde que o mercado estava? Ele estava nessa região aqui, ó. Então, ele estava dentro de uma consolidação. Só que o mais interessante é que não é apenas uma consolidação, é uma consolidação perto de uma zona de suporte muito forte, né? Onde o preço ele já veio e os compradores entraram com força. Aí ele veio de novo e qual que era a intenção aqui? Era o preço subir de novo. Só que a gente, quem é trader profissional aí, quem já tem experiência de mercado, sabe que a gente nunca sabe se o preço ele vai subir ou se ele vai descer. Então a gente trabalha com o quê? A gente espera o mercado ele reagir, ter uma reação, para daí a gente tomar uma decisão, né? Tomar posição e ter uma decisão do mercado, né? Porque a gente não é adivinho, a gente não trabalha com especulação, né? Muitas pessoas chamam a gente de especuladores, né? Mas a gente espera o mercado reagir para daí a gente tomar uma decisão. Então, assim, a gente não toma a decisão prevendo o futuro. A gente toma a decisão de acordo com o que o mercado está mostrando para a gente o que ele vai fazer, né? Então, foi exatamente o que eu fiz ontem. Então, aqui nos 60 minutos a gente já vê uma área de consolidação. E quando o mercado ele já abriu aqui com gap de alta, né? Como vocês podem ver aqui, ele abriu com gap de alta. Isso já é um bom sinal, inclusive, né? Eu não sei se as pessoas chamam isso de um gap de fuga, não sei exatamente como elas chamam. Mas quando eu vi esse gap aqui, né, o que eu pensei? Opa, tem uma coisa boa aí. Logo nos 60 minutos ele já rompeu essa região aqui, né? Só que assim, se a gente põe no gráfico de 5 minutos, olha aqui que interessante, gente. Ó, sabe o retângulo que eu marquei ali no gráfico de 60 minutos? Olha ele aqui, ó. É esse aqui. E olha essa zona aqui de resistência, ó. Ó como ele rompeu aqui, tá vendo? E para quem gosta de usar bastante volume, olha como ele rompeu com força. Ele subiu aqui e aqui ele já rompeu com força. Eu particularmente, né, eu sou mais conservador. Eu já não gosto muito de operar rompimento, né? Então o que eu esperava? Eu esperava que o mercado trouxesse uma nova oportunidade através de um pullback. Então, nessa oportunidade através de um pullback, né, como eu falei no vídeo anterior, eu considero um recuo saudável, um recuo de 3 candles para cima, que foi o que aconteceu aqui. E o mais interessante de tudo, para ser mais saudável ainda, é que o volume ele foi de acordo, ele não foi subindo, né? Ele foi caindo, ou seja, o mercado caindo e o volume caindo junto. Então isso para mim foi um recuo muito saudável. E não foi um recuo forte. Se a gente for olhar também para a visão price action puro, a gente vê candles bem fortes aqui, né? Esses candles pequenos provavelmente são pessoas já saindo de suas posições, né? Tem pessoas que entram já aqui nesse candle, né? Então aqui provavelmente já são pessoas encerrando 1 para 1 e etc. Aqui também provavelmente já são pessoas encerrando suas posições, né? Porque para a pessoa comprar,
precisa ter alguém vendendo. E para você vender, precisa ter alguém comprando. Né? Então o mercado ele funciona dessa forma. E isso aqui, por pessoas já saindo dessas operações, o mercado ele vai trazer oportunidade para mais compradores entrar. E como rompeu com bastante força, o que a gente vê aqui, um candle bem saudável, né? Esses candles vendedores, eles são bem pequenos. A gente vê uma luta muito grande, ó, muita sombra superior, muita sombra inferior. Então o mercado ele não recuou de uma forma agressiva, ele recuou de uma forma bem saudável, né? E o que eu vi aqui? Um candle de rejeição, juntamente com esta mínima abaixo dessas duas mínimas anteriores, que é o famoso Dave Landry, né? Já um padrão de candle aí, bem interessante. E a minha tomada de decisão foi baseada nisso. Ó. O volume também, né, mais alto do que o anterior, já mostrando que ia iniciar um novo movimento de impulsão. Então, a minha entrada seria no rompimento, na ruptura desse candle aqui, né? O meu alvo, normalmente, eu tenho duas formas de ver, né? Eu vejo tanto pela projeção de Fibo, uma vez o meu risco para cima, né? Ou talvez o 61. Só que o mais saudável para mim, né, segundo a minha leitura de mercado, seria o quê? Por mais que estava bom aqui o mercado, eu prefiro 1 para 1 porque nós também tínhamos o quê? Tínhamos um topo anterior aqui, ó. Então nós temos um ponto de referência aqui, ó. Esse é o mínimo que seria o mercado, né, que bateu exatamente com a FIBO aqui nesse momento. Então já seria 1 para 1 essa operação. Né? Então essa foi a minha análise do dia de ontem. E o mercado, ó, ele veio aqui, buscou ainda essa região de suporte aqui, né? Só que o mercado estava muito potencial na questão de compra, né? Então o preço ele espichou para cima, né? Tá até aberto aqui o mercado de hoje, eu não analisei ainda, mas essa aqui foi a minha análise do dia de ontem. Tá certo, gente? Então teve uma lateralização, chegamos numa zona de suporte muito forte, o preço rompeu essa consolidação, teve aqui bastante volume, eu esperei um recuo do mercado e tomei minha decisão baseada nisso. Eu espero que da mesma forma que foi um aprendizado para mim, que seja um aprendizado para vocês também. Se vocês tiverem sugestão, quiser que eu faça leituras também, né, em outros cenários, que eu faça leitura em outros ativos, falem para mim, eu também, se vocês quiserem que eu faça em Forex, que eu faça em ações, né, bitcoins, criptomoedas, né, falem para mim, que eu analiso junto com vocês aqui e a gente aprende junto, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa eu voltar para a câmera aqui para falar mais direto com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, pessoal, ativar as notificações, dar o like aí, né, que vai ajudar bastante também o canal. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, isso me ajuda muito, explicar, ensinar, né, porque passar minha visão também, ainda mais do aprendizado de ontem. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.